Ontem a gente foi se encontrar no fim da tarde, falamos de tudo que é coisa e não falamos desse encontro aqui. Aí eu falei, meu Deus, isso porque eu já estava muito ridículo, porque eu já tinha marcado na minha mente, eu já tinha marcado encontro com ela. Só que ela não sabia. Então, ontem eu lembrei Esqueceu de de avisar, né? dizer. Aí a gente se encontrou e eu esqueci de novo de falar disso. Mas assim, não tem segredo, né? Deu Às certo, vezes né? tudo certo. Deu tudo certo, né? Aham. A gente vai começar como a gente sempre começou durante esse ano, porque faz um ano que a gente está estudando esse livro, né? Vai Era isso fazer. que eu ia perguntar, faz um ano. A Carla que sabe, acho que é 19 de abril, né, Cá? Que a gente começou. Sim, Uau, 19 de abril. que lindo. O outro livro a gente ficou mais de um ano. Esse aqui a gente foi super bem. O mundo pode ser diferente, ficou quase 2 anos estudando, 2 anos. né? Qual é o próximo? Bom dia para todos. Qual é o próximo? O próximo. Quem que tá falando? Cecília. Oi, Cê. Desculpa que tá. Minha câmera tá fazendo assim, ó, mudando toda hora. O próximo é Refúgio Verdadeiro, da Tara Brach. Foi traduzido pela Aline, que também é do nosso grupo. Tá. Aline de Campinas. Então é o próximo estudo, né, que vai começar semana que vem, que é ela que vai começar, aquela coisa bonita que a gente faz. Mas, Liazinha, a gente começou todos os dias fazendo uma prática das cartinhas da Roche. Então eu vou guiar rapidinho, 5, 10 minutos no máximo, mas é muito rápido. E a gente está no elemento ar, que é presentes no morrer. É o tema das cartinhas do elemento ar. Então, eu vou convidar todo mundo para encontrar uma postura confortável. E na inspiração, nós recolhemos a nossa atenção de tudo que não é aqui nem agora. E na expiração, nós soltamos dentro do corpo. E conforme você respira, não se separe de qualquer dificuldade que esteja presente. Em vez disso, deixe que a sua coragem natural também esteja presente. E nós podemos nos abrir para essas frases. Que eu possa aceitar a minha dor, sabendo que isso não faz com que eu esteja certa ou errada. Não me torna boa nem ruim. Eu posso aceitar o meu sofrimento, sabendo que eu não sou o meu sofrimento. Que eu possa aceitar a minha raiva, meu medo e a minha tristeza, sabendo que eles não limitam o meu coração. Eu vou repetir. Conforme você respira, não se separe de qualquer dificuldade que esteja presente. Em vez disso, deixe que a sua coragem natural esteja presente também. Deixe essas frases abrirem mais o seu coração. Que eu possa aceitar a minha dor, sabendo que ela não me faz certa ou errada, boa ou ruim. Posso aceitar o meu sofrimento, sabendo que eu não sou o meu sofrimento. Eu posso aceitar a minha raiva, o meu medo e a minha tristeza, sabendo que eles não limitam meu coração. E agora
de dentro desse coração aberto, grande, lindo, a gente abre os olhinhos, encontra todo mundo. E que essa prática seja exatamente o que alguém esteja precisando nesse momento, né? Como aconteceu semana passada com algumas pessoas por aí. Né, Tiaguinho, está melhor? Tá todo mundo bem? Como que vocês estão? Eu melhor, feliz de estar aqui dentro desse grupo. E... A Sanga é tão linda. E que bom que tem um curso, uma leitura nova, né? Vindo por Sempre aí. tem, sempre tem. Sempre Ape- tem, a eu- gente não tem pressa, a gente vai indo, né? Assim. Todos, né? Mas eu cheguei aqui presencialmente, assim, online, um pouquinho no fim, né? Mas É, é muita alegria fazer parte. Gratidão. o Thiago ficava mandando mensagenzinha no YouTube, eu falava, vem, vem. Aí um dia ele resolveu vir. Bom, meus bens, então hoje nós temos a Liazinha aqui para dar um toque final no nosso estudo, né? E, querida, você pode falar o que você quiser pra gente, que a gente vai babar e adorar. Eu pensei que talvez você possa falar sobre como que esse livro, traduzir esse livro impactou sua relação com a lama, ou sua vida, o que você quiser falar. Você tem um tempo, tem até as 10 horas para conversar com a gente, o que você quiser. Se quiser botar a turma para conversar também, você faz o que você quiser. Ai, obrigada, gente. Que meditação tão linda, É. Jane. Coisa, né? Ai, cada uma delas é linda. A gente fazia no fim, a gente fazia no começo. Depois eu pensei, melhor a gente fazer no fim. Mas às vezes não dava tempo de fazer no fim, mas agora a gente faz no começo, assim, a gente tá. Acho que a gente vai fazer para sempre essas meditações aqui no começo. Elas são todas lindas. São todas lindas. Quero conhecer essas cartinhas depois. Obrigada. Não, já tá maravilhoso estar aqui. Tá sendo um presente. Assim, na verdade, não vim para falar muito, não. Eu vim mais para estudar, porque só minha língua, vamos ficar na mesma página. A gente vai ler o último capítulo do livro, né? Isso, pode ser, sim. Tem um Eu tinha capítulo também, Lia, que você escreveu. Porque a gente tomou. Eu como tomei um susto. susto semana passada. Eu falei, bom, então tá ali o último parágrafo do último capítulo, fui pro próximo. Cadê o próximo? Não tinha, acabou o livro. Eu não esperava assim, que fosse acabar. Achei que não fosse acabar, sabe? Aí Então, depois eu vocês já leram o último capítulo? a gente leu, mas a gente quer ler de novo o último Ah, capítulo com você, ou aquele capítulo que você escreveu sobre a tradução, que você preferia, os dois, o que você quiser, e depois voltar lá para o começo. Tá bom? Eu posso compartilhar a tela do livro, se você quiser, ou quando você quiser. tá bom. Você quer que eu faça? Não, só quero dar um Tá. oi para todo mundo que está aqui. Estou super feliz assim de vocês terem né, passeado por esse livro com essa guia maravilhosa assim que faz com que a gente fique com esse coração lindão, né? Esse jeito de se olhar assim, tão maravilhoso assim. Então, fico muito, muito feliz de estar aqui. E aí, como eu estava dizendo para vocês, eu acho que a gente pode adentrar o último capítulo. Vocês podem interromper a qualquer momento com comentários, com insights que vocês tiveram, né? E aí sim a gente pode ler a notinha que eu fiz de tradução e a partir daí eu falo, assim, de alguma coisa, vocês podem lançar perguntas. Pensei da gente fazer assim, eu acho que é um bom jeito da gente aproveitar uma horinha, né? Vai até às 10, né? Vai. Então vamos lá começar com a própria voz da lama, capítulo. Pera. Pronto. Tá. Que Engraçado bom que que aqui eu no meu pedi, né? livro. Desculpa, Thiago, fala, meu bem. Desculpa. Que bom, fiquei muito feliz, porque eu queria ter lido com vocês esse último capítulo aí, ó. É lindo esse Legal. último capítulo, né? Além do que, é lindo de morrer, né? Valeu. É. E engraçado que No Kindle deu problema. no Kindle fica estranho o fé aqui. Eu achei que fosse até uma brincadeira, sabe, da lama. Não, não é não. Mas não é, é um bug mesmo do Kindle. É uma coisa do Kindle, eu acho que no É, livro. é. Então tá aí. Então vamos ver como é que ela termina, né? Ela fala assim: em uma manhã,
Enquanto caminhava pelo Central Park em Nova York, indo em direção ao centro e ponderando sobre a importância da fé, vi uma grande igreja. Em frente à igreja havia um enorme banner cor violeta com letras amarelas onde se lia: Andamos por fé e não pelo que vemos. Não conheço a fundo as interpretações cristãs dessa citação e não sei o quanto ela significou para seu autor, mas para mim significou muito. Quando vivemos a vida como uma pergunta aberta, nós conseguimos a informação de que precisamos, mesmo que seja em um gigantesco banner. Agora, se isso é a vida dando uma resposta à nossa pergunta aberta, ou apenas nós despertando para o mundo ao nosso redor, eu não sei. Mas eu estou começando a ter fé que isso acontece desse modo. Lindo, né? Eu queria só fazer um comentário. Ontem eu fui ver essa exposição sobre Maria Bethânia, que está lá no Itaú Cultural, sabe, Jane? E aí tinha são, além de depoimentos dela, da família, tem de vários escritores, músicos, poetas. E aí esse músico estava dizendo que e eu não me lembro quem era agora. Ele estava dizendo que ele escrevia, muitas vezes ele escrevia canções e vinham palavras que ele não conhecia direito. Vinha no momento de inspiração, assim, palavras que ele não tinha intimidade. E que sempre acontecia de depois daquela canção feita, alguma coisa revelar o significado dessa palavra ou o significado mais profundo dessa palavra. Aí o Mia Couto fala que as palavras, elas às vezes a gente precisa tirar a poeira delas, né? Para elas se revelarem. Que as palavras, elas não são explícitas, às vezes a gente precisa tirar a poeira. E eu acho que o livro dela é muito sobre isso, né? Ela tirou uma grande poeira da palavra fé, né, pra gente ao longo do livro todo, assim. E no Lógica da Fé, ela vai fazer mais isso, né? Tirar poeira é um bom termo. O Lama Wallace, ele fala que a gente precisa resgatar algumas palavras do lodo que ela caiu, sabe? Que elas caíram. Às vezes tem palavras que caem no lodo, tipo compaixão, né? Compaixão também, uma palavra que caiu no lodo. Já tá gravando, Rick. E que a gente, né, se a gente bobear, a gente perde o significado. Tirar poeira é muito bom também. Muito E bom. aí isso vale para os ensinamentos também, né? Tipo, Uhum. ela estava contemplando fé e de repente vê um banner, né, em Nova York e aquilo impacta. Se é ela criando, se é o banner falando com ela, ou se é ela despertando para o banner, não importa, na verdade, né? Aquilo está acontecendo, né? Esse revelar, esse tirar a poeira, né? Está acontecendo. Bonito, né? Tá, vamos lá, seguir. Então, andando pelo que vemos. Todo mundo deseja fé, não é? O que poderia ser melhor? Fé faz a vida despreocupada, simples e significativa. Infelizmente, a fé não é tão fácil de se encontrar. Isso porque nós andamos de acordo com o que vemos. Quando andamos pelo que vemos, nós tomamos as coisas por seu valor aparente, o que significa que deixamos o mundo das aparências nos guiar. Confiamos na natureza imprevisível e irreparável das coisas. Agora, será que há algo ambíguo por definição, aberto à interpretação, temperamental, enganador ou mutável pode ser considerado confiável? É legal ela descrever a realidade como temperamental, né? É isso mesmo, né? A gente quer que aquilo saia daquele jeito, mas vai para outro lado, porque sim, porque né? O temperamental. O máximo que nós podemos esperar do mundo das aparências é lidar com ele com ansiedade, esperança e medo, né? Porque a lógica das coisas, elas são imprevisíveis, abertas a interpretações enganadoras, mutáveis, assim. Meu querido e impetuoso amigo Juan Carlos costumava dizer que os ensinamentos sobre a natureza não confiável e sem fronteira das coisas o faziam se sentir sem chão. Obviamente que ele estava apenas nos dando voz a uma experiência pela qual todos nós já passamos em relação à incerteza da vida. Juan Carlos, e assim espero a maioria de nós, amadureceu ao longo dos anos. Ele constituiu família, observou os filhos crescerem, já provou um bom pedaço da vida.
Eu não diria que ele já está farto. Juan Carlos tem bastante interesse pela vida, mas a maturidade vem quando testemunhamos a natureza não confiável das coisas. A maturidade vem quando testemunhamos a natureza não confiável das coisas. Bastante envelhecimento, doença, morte e desapontamento. E, acima de tudo, quando... Vira isso. Isso. Realizamos que não há nada mais assustador e mais sem chão do que confiar naquilo que não é confiável. Isso Lia, sim. Oi, fala, desculpa, gente. mas você lembra quando o Lama Santen fala que as pessoas não são confiáveis? E não é que ele fala que as pessoas não são confiáveis porque elas querem enganar umas às outras, né? Mas é porque elas mudam o tempo todo de ideia, de humor, de Elas rumo, são temperamentais, temperamentais. mesmo não sendo, né? Mesmo... É. Então a gente não é confiável, né? Um das aparências não é confiável, porque ele vai virar de cabeça para o ar rápido, né? Sempre, muitas Tá. vezes. E aí ela tá tirando a poeira do sem chão de novo, né? Aqui, outra expressão para tirar a poeira ou para resgatar. Porque sem chão mesmo é a gente confiar naquilo que não é confiável, É. né? Sabe que uma vez Então, eu convidei. Ai, desculpa, tô te não, atrapalhando, não, fala. não fala, gente, fala. Uma vez eu convidei, deixa eu abrir aqui rapidão. Eu convidei eu tinha que fazer cuidar de uma convenção de, sei lá, da indústria farmacêutica, que meus tempos lá de indústria farmacêutica, né? E a gente convidou a Mir Klink para falar. Nossa, Aí o Amir Klink contou que quando ele foi atravessar o Atlântico, né, quando ele foi, que ele quis fazer essa viagem de atravessar o Atlântico, ele pesquisou e todas as pessoas que tinham tentado, tinham morrido, né, tinham se afogado, tinham acontecido alguma tragédia com eles. promissor. Porque o barco virava em algum momento, né? Aí ele foi conversar com uma pessoa, que acho que era um construtor também, uma dessas que tinha tentado. Ele falou assim: olha, sabe o que você tem que fazer? Construir um barco que vira muito e desvira. Então ele disse que o barco que ele construiu para atravessar o Atlântico era um barco que virava e desvirava assim, todo assim. Se virasse, desvirava, sabe? Que era o único jeito, porque ia virar. Não é legal? Não é esse negócio do sem chão, só que é na água. Não é a mesma ideia, assim? Não tinha como atravessar o Atlântico com um barco que não virava. Mas ele tinha que descobrir um jeito de virar e desvirar. E ele disse que virava, virava. Como que ele falava? Acho que ele falava assim: eu virei e desvirei igual um tarado naquela viagem. Que legal. Não é sensacional? Mas não, a Incrível, analogia é muito boa isso aí. Porque, né? enfim, não tem como evitar que as pessoas não sejam confiáveis ou a gente mesmo não ser confiável. Mas sabendo disso, a gente vai saber desvirar, né? Uhum. Então, que é isso mesmo, vamos seguir e fluir, continuar flutuando no mar, assim, né? Indo na direção boa. Muito bom, adorei. Então, vamos assumir, então, que nós nunca sabemos o que vai acontecer a seguir. Não sabemos o que está do outro lado do Atlântico. E quanto mais cedo aceitarmos essa realidade, melhor. E com isso eu não me respiro a apenas encarar os fatos. Acredito que nós podemos gostar de viver desse modo, não acha? Estar curioso, maravilhado, encantado, estupefato. Não teríamos nada disso se já soubéssemos o que iria acontecer em seguida. Não teríamos nenhuma surpresa. Nós perderíamos o desafio de tentar desvendar o nosso próprio mistério pessoal. Não cresceríamos, não haveria mais perguntas abertas para ponderar, nenhum koan com o qual brincar. De fato, a vida seria inerte. Alguém gostaria disso? Duvido. Melhor, então, andar pela fé. Aí é isso, né? Vamos trocar de achar que o barco não vai virar para se divertir quando o barco vira e andar assim, né? Ter a fé tá nesse lugar. Ela vai explicar aqui, andar pela fé. Eu tô tentando lembrar como era que era naquela nota, Jane, na nota 30. Tu pode abrir ali só para a gente dar uma olhadinha, porque eu acho que era faithing.
Ah, não, é a nota do. Não é a nota sobre andar pela fé, não. Mas eu acho que é- ela transformou fé num verbo. Em português não funcionava, né? Eu acho que é isso. Tenho quase certeza que é isso. Depois eu posso até confirmar para você. Então, andar pela fé como uma súplica é como uma súplica, uma oração. Suplicamos quando nós não sabemos o que fazer, quando por meio de uma investigação profunda desistimos de ter esperança no inconsertável mundo das coisas, quando sabemos que não há mais para onde ir. A gente, tipo, tem a experiência mesmo do mundo não ser confiável, né? Da realidade, do mundo das aparências não ser confiável. Quando chegamos a esse ponto, nos encontramos em uma situação similar do Buda, quando ele esgotou todas as visões e sentou com a mente completamente aberta sob a árvore Bodhi. O gesto do Buda de sentar debaixo da árvore Bodhi, nesse estado sem visão, foi um apelo, uma súplica por um modo maior de ser. Essa súplica, né, que ela estava chamando de fé, essa oração, cai, cai em todas as visões e eu sinto nessa súplica, eu sinto nessa oração por um modo maior de ser. É tão simples, tão bonito, né? Tão verdadeiro. Comumente, quando nós pensamos em fé, pensamos em ter fé em algo, objeto, né? Alguma coisa. Mas isso seria como andar pelo que vemos, não seria? Não andar pela fé, andar pelo que se vê, né? Então, há uma virada aqui na história do Buda. Pelo seu exemplo, aprendemos que a qualidade da ausência de fronteiras, o modo maior de ser, não é algo no qual podemos ter fé. Não é objetificável ou encontrável. Não é algo que se possa afirmar, nem que se possa negar. A fé é a mente de uma pergunta aberta. Vou botar isso na geladeira aqui. A fé é a mente de uma pergunta aberta. E quando fazemos uma pergunta aberta, nós não recebemos algum tipo de resposta estática, não chegamos a um destino final, ou obtemos uma conclusão definitiva a qual podemos nos agarrar e dizer: é isso. Ou seja, não é fé em algo, é objeto, não é encontrável, é a mente. Fé é uma experiência, um modo de estar na vida, que vem de uma mente que não chega a conclusões sobre o mundo das coisas. É o que vem depois de soltar a visão, né? Junto com soltar a visão. Soltar as visões estreitas sobre as coisas. Então, em essência, permanecer em um modo maior de ser, sem desistir, é o que significa andar pela fé. Talvez você ainda ache que a fé deixa você em uma situação delicada, um pouco à deriva. Tipo, né? Só de ler esse parágrafo, talvez alguém fique, pelo amor de Deus, e agora, né? Como é que eu me localizo aqui? Fica um pouco à deriva. Mas se você se mantém nessa prática, a prática de andar pela fé, você pode se surpreender à medida que todas as suposições convencionais que você tem sobre o mundo, todas as esperanças, medos, todo exagero e negação começarem a desmoronar, você encontrará uma certeza inabalável. Essa certeza é a fonte da confiança, da inteligência, da criatividade, e ela sustentará você. E assim como os grandes seres do passado, presente e futuro, você irá desfrutar de uma fluida, vibrante e dinâmica parceria com o mundo. Agora, se essa plenitude é mesmo que você procura, a cada momento pergunte-se: eu posso permanecer presente em meio à possibilidade ilimitada? Eu posso relaxar com maravilhamento? Eu posso viver minha vida como uma pergunta aberta? Tá nesse lugar, né? Da fé, de andar pela fé. Ai, Capítulo de lascar. Pelo sim. amor de E Deus. esse capítulo, ela vai abrir no Lógica da Fé, né? Aham, é. Esse capítulo que é a semente do livro Lógica da Fé, talvez alguns de vocês já tenham lido, né? Uhum. Alguns
Mas quem ficou interessado no jeito, né, que ela fala fé, aqui que ela apresenta fé, é ali que ela vai explorar mais, né, a continuação, assim, digamos. Depois. Deixa eu ver, deixa eu falar no chat para você. A Jurit falou que repete isso sempre, que eu não sou confiável, que ninguém é, que não teria coragem de dizer isso antes do Lama. Aham, Mas depois que o Lama falou, a gente vai lá e assina embaixo, né? Nós temos um grupo internacional aqui, sabe, Lia? A Ju tá na Espanha, a Débora tá na Argentina, não por muito tempo, porque está voltando para nós, para nós outras. Mas ela falou que história maravilhosa. Eu tô acompanhando a Tamara Klink pelo Instagram, a filha dele, né? E ela sim. compartilha insights incríveis sobre a navegação solo que ela está fazendo. Ah, putz, essa. Não, Amir Klink, só um parênteses rapidinho. Quando eu convidei o Amir Klink para essa palestra que ele ia dar, ele chegou no hotel que eu tava, eu fui conversar com ele um pouco antes, para, né, para dar uma brifada, para saber, contar para ele quem era o público e tal. Era médicos, agora eu me lembrei. Era um evento para médicos, lá em Campos do Jordão. Ele chegou e falou assim: Ah, então, eu não sou navegador. Eu parei. Como assim, né? Será que eu convidei a pessoa errada? Me enganei. Você tá, sei lá, você raptou, a Link veio no lugar dele. Ele falou que ele é construtor de barco. E daí, o barato é construir o barco e navegar. Mas ele não é navegador, ele é construtor de barco. E daí ele formou muitas pessoas, ele ensinava muitas pessoas, ele fazia questão de pegar pessoas que não tinham nenhuma formação e ensinar tudo sobre a construção do barco. E essas pessoas são muito valorizadas no mercado, né? Então ele criava essas pessoas assim no trabalho dele. Ele é um bodhisattva, o Amir Klink. Não parece assim, mas ele é uma pessoa, quer dizer, quem olhar melhor vê, né? Mas ele é incrível. E o barato dele era a curiosidade, sabe? A coisa de criar uma coisa que vai virar e desvirar, ou vai navegar, né? Realmente ele é uma pessoa incrível. E a filha deve estar seguindo o caminho Não, dele, né? Jane, tu tem que seguir essa menina, a Tamara Klink, assim, eu Eu vi acho uma que reportagem sobre ela, mas eu vou seguir sim. vocês todos, assim, fiquem curiosos de ver o Pois é, se o Instagram. Amir Klink fosse um cara tecnológico que não é, né? Seria também incrível seguir o Amir Klink, né? Mas acho que a filha Ela tá. está, nesse exato momento, ela está fazendo um retiro. Ela está presa lá na Groenlândia, o barco dela, ela navegou com ele até um ponto, depois tudo congelou, o mar ao redor congelou. Uhum. Mas que nem Ela aconteceu com tem, ele, né? aham, e é muito bonito ver para gente que faz retiro, né, ou que se propõe a fazer retiro, o que acontece com ela. Eu fiquei com o olho muito ligado, com os ouvidos, porque ela Sendo manda. que, sendo que não é exatamente o ponto dela não era muito fazer um retiro, né? Não, ela tá Era só, ela atravessar, tá ela foi obrigada a isolada parar. sozinha, ela tá isolada sozinha na natureza selvagem, né? Então ela tá retirada do mundo nesse sentido, né? Aham. Você vê, ela não fala de prática espiritual, mas alguma coisa acontece ali. Se você vê o tom de voz dela nas primeiras gravações, quando ela estava quase entrando na expedição, e você ouve o que ela está mandando agora, tem uma qualidade de presença, de profundidade na voz da menina. E ela é bem novinha, que é uma coisa arrepiante, é Ela é lindo. novinha. Ela está só descrevendo as coisas, não está falando de coisas filosóficas profundas. Ela está descrevendo o barulho do gelo, a cor do céu, as estrelas. E aí tem uma coisa que acontece do fato da gente estar com a gente mesma, né? E dessas coisas irem tirando a poeira das palavras, ela está tirando poeira de palavras, igual a gente está fazendo aqui nesse estudo, né? E ela podia muito, né, muito bem se desesperar ou se irritar. Talvez tenha momentos, né? Ela fala de É, alguns momentos de medo, assim, mas nessa expedição eu acho que ela está bem ai, que preparada. coisa linda. Que lindo, eu vou acompanhar, É pessoal. difícil, Todo mundo você acompanha a ficar. Tamara Klink agora. Ó, É. o Amir também tem Insta. É. Mas eu imagino que não seja. Eu fico imaginando o Amir Klink com mídias sociais. Deve ser muito engraçado a relação dele, pelo que eu conheci dele ali, né? Muito lindo. Ah, Então eu é, a já Tamara, todo mundo vai a seguir a Tamara. Tamara, eu já Oi? assisti a Tamara, eu já assisti a Tamara numa entrevista, ela contando que ela foi, quando ela foi fazer a primeira expedição e o primeiro barco, ela, claro, foi lá no pai. Aí o pai simplesmente não ofereceu nada para ela, Isso. nada. Ela fez tudo sozinha no primeiro barco e foi sozinha, e passou os perrengues sozinha, e voltou
sozinha, se safou de tudo, e realmente é isso que a Lia está falando. A cada experiência é um amadurecimento, é um avanço, é uma libertação. Nossa, eu não estou seguindo a Tamara, eu só assisti uma entrevista com ela. Fiquei encantada, e ela é muito novinha, era 20 e pouquinho. É 20 e pouco. Eu Então, acho, imaginando o Amir Klink nessa situação, né? Ele não, jamais iria roubar da filha dele a oportunidade que ele mesmo teve de se entregar completamente para o completo desconhecido, descontrolado, né? Temperamental, né? Ah, que incrível, gente. É. Vamos colar perfeito. nessa mina. Colhem, colhem, né? Acho que a maioria das mães e acho que dos pais também, né, tem aquela de, vou facilitar para o meu filho, É, porque E afinal já não, passei por isso, já passei por aquilo. Ele não fez nada disso, é. nada, nada. E ela lidou com isso de uma maneira bem linda. Ela foi lá e fez. Foi fantástico, né? Acho que é o melhor jeito de ensinar um filho é deixar o filho ir, né? é. E confiar, né? Eu Porque acho que isso ela, também é uma coisa de fé, né? porque ela Confiar de que também, o filho vai dar conta. com certeza, né? Também entregar, né? Porque ela também, o Amir Klink, ele morava em Paraty, numa casa sem luz, sabe? Sem energia elétrica. Não foi uma vida normal que ela teve, comum, assim, certamente, sendo filho de quem era, né? Então ele, né, ele, Não. tipo, entregou, confiou, porque teve toda uma, também, né, uma criação outra, né? Mas muito lindo, tudo, a história toda é muito linda, né, gente? Primeira mulher brasileira, a Tati está falando, e a mais jovem navegadora do país a cruzar o Círculo Polar Ártico em uma jornada solo, seguindo os passos do pai aventureiro Amir Klink, 68 anos. É. Velho. Mas vejam com esse olhar de praticante da voz dela, do que acontece no nosso, independente da gente estar fazendo prática, a gente está com a gente mesma, né? O que vai acontecendo, assim, eu acho que é um exemplo muito bonito de solitude e do que ela pode nos oferecer, né? Acho que eu Fala, vejo isso. Juju. E que a Lia falou da voz, né? Daí eu lembrei imediatamente do meu lama daqui, que eu tenho tutoria com ele uma vez por mês, individual, né? Para chorar as pitangas. É o momento em que eu observo a voz, porque ele fala muito manso, muito tranquilo, muito, né? E mesmo está falando de alguma coisa que eu considero complexa, ele absolutamente não altera, né? Não altera. E eu e me gesticulando, né? E falando alguma coisa, querendo me expressar muito. E aí ele responde naquela absoluta tranquilidade, com aquela voz mansa e tal. E aí fica muito claro a voz, né? Por que que a minha voz é tão agitada e a dele é tão tranquila? É muito bom, é muito bom. É Eu um piro momento de nisso, perceber, Juliana. porque fica claro, porque no meio da agitação a gente não percebe, quer dizer, eu, né? Não, talvez algumas pessoas percebam. Eu não percebo minha agitação quando eu estou no meio da agitação, né? E nessa experiência fica muito claro o tamanho. Eu saio da tutoria, eu saio da conversa assim, meu Deus, como eu sou agitada. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco mais. Pelo contraste. A gente conhecer a nossa voz nesse espaço que a Lama está dizendo, né? Um espaço de possibilidade aberta. Como é a gente ficar nesse lugar e como é que seria a nossa voz quando a gente está nesse lugar, né? Como é a nossa voz? Que a gente tem essas experiências, né? E a gente vai refinando o olhar para reconhecer e ampliar. Mas é lindo. Aí quando a gente ouve a voz do mestre, ouve a voz de alguém no lugar totalmente regulado e aberto, né? E amoroso, mesmo dizendo coisas fortes, né? Ou difíceis, a gente reconhece. Eu acho a voz um grande, o som, né? Um grande, tem muito ensinamento na voz, né? No jeito que a gente fala. Mas Sim, enfim, para mim é muita referência. O Lama Santen também sempre observei muito e sempre quando com alguma pergunta mais cabeluda, com alguma situação, eu altera, sempre né? fico esperando para ver agora vai alterar a voz, mas não altera nunca. Não importa o que aconteça, não altera nunca a voz.
É linda. É um sinal muito interessante para mim, assim, é o lugar que a pessoa tá pelo tom e pelo ritmo de falar também. Enfim, tudo, essa expressão, assim, né? Eu observo bastante. Eu vou olhar a Tamara, ver como é que tá a voz dela. Vai fazer essa investigação. Pega os primeiros, depois os de agora. Mas enfim, então vocês querem passar para essa nota do tradutor? Gente, eu nem lembro direito. É até um bom motivo para eu reler isso aqui. E aí a gente vai para o comecinho, que é o mais importante. A gente pirou um pouco na capa na semana Ah, passada. sim. A nota do tradutor deveria vir antes do livro, Lia, Foi. porque Ah, porque tem umas palavras que você usa e que ficam assim, incomodam no sentido de falar o que que ela está querendo nessa coisa da coisitude. aham. E que aí, e aí você e a gente fica o tempo todo acompanhando essa, mas ela tá falando essa, mas ela traduziu assim. E aí quando você explica no Uhum. fim, você fala assim, nossa, a gente podia ter ouvido isso antes, né? Porque você assenta essas dúvidas, né? Muito legal essa nota. Verdade. Dá para dar um toque para o Vitor nas próximas edições, porque esse livro já tem várias edições, né? Mudar a ordem de repente. Geralmente quando a gente aprendi, como eu trabalhei quando eu era muito jovem numa biblioteca, foi meu primeiro emprego e eu fui tutoriada por uma bibliotecária argentina. E ela me ensinava que a gente deve pegar um livro, cheirar o livro, ler, ficar fuçando o livro, né, antes de ler, de começar a ler, né? Verdade. E aí a gente teria encontrado essa nota, mas a gente não. É. Talvez tenha que fazer uma meditação com os livros, né? A Jane pode criar uma meditação, uma cartinha de meditação para quando começa um livro. Pode fazer uma suave expedição pelo livro, né? É. Antes da leitura da primeira página, né? Eu Eu acho uma queria que boa você contasse experiência. para a gente como é que foi fazer essa tradução, como você se sentiu, assim. Não sei se a gente pode fazer perguntas desse tipo. Claro, claro. Eu acho que eu posso ler aqui, porque tem umas coisas que estão explicadas, e aí o que tu sentir que não foi respondido, eu converso, a gente fala. Até para me lembrar, faz tanto tempo que eu escrevi. Vou ler então, tá? Quando eu encontrei o poder de uma pergunta aberta, mesmo não sendo uma tradutora profissional, porque foi o primeiro livro que eu traduzi esse aqui, não tive dúvidas, queria torná-lo acessível em português. Já aspirava a traduzir um livro do Dharma e fiquei encantada com a voz de Elizabeth. Nem havia terminado de ler a introdução quando tomei essa decisão. Foi assim mesmo. Aquela nem chegou no final do livro, já decidiu que ia traduzir. Minha convicção acabou sendo protegida por ter surgido precocemente. Aconteceu antes de eu ser apresentada nos capítulos que viriam a termos como thinglessness, boundarylessness, e ponderar que talvez eu não tivesse capacidade técnica para a empreitada. Mas já era tarde. Havia me apaixonado pelo livro e quando a gente se apaixona, parece que não tem volta. No entanto, o desafio e a delícia de traduzir o poder de uma pergunta aberta não foram as palavras difíceis, mas exatamente o contrário. Foi manter a simplicidade. Para mim, a Lama Elizabeth tem uma forma de escrever intrigante. Sua linguagem é tão simples e direta que chega a ter um tom coloquial. Muitos ensinamentos estão imbricados com histórias pessoais suas e de outros, e a maneira como os descreve é sempre como se estivesse contando um caos. Uma característica de estilo que, para mim, explicita sua humildade, ancorada em anos de prática genuína do Dharma. Não sei se está dito em algum lugar, mas ela fez 7 anos de retiro, né, gente? Tendo um filho, a Lama Elizabeth. Vocês provavelmente viram isso. No entanto, dentro de suas histórias aparentemente comuns e das constantes perguntas que ela levanta, sua visão, a visão de sabedoria que revela a verdadeira natureza das coisas, se apresenta clara e afiada, completamente alinhada com a visão dos Budas e da linhagem. Sem deixar esse tom coloquial em momento algum, Elizabeth nos introduz de maneira certeira na visão que levou o Buda à iluminação, à mente do caminho do meio. E ela faz como se seu voto fosse de nos apresentar a possibilidade de iluminação
por meio de palavras que nos sejam comuns. Foi isso que eu senti na tradução, né? Ela quer nos apresentar a possibilidade da eliminação por meio de palavras que nos sejam comuns, que soem como se tivessem saído de dentro da informalidade da nossa própria vida, e não de um livro de filosofia budista ou da boca de um grande erudito. Essa é, em um sentido profundo, a verdadeira realização do Dharma, não é? Então, thingness, a ness é tipo qualidade de, né? Coisa. No thingness, ou thinglessness, ou boundarylessness, doubtism, blindness, quem está esquecido que tinha essas. São palavras que revelam isso, são todos neologismos, né? No inglês. São palavras comuns no inglês. Durante a tradução, me veio à mente um poema de Viviane Mosé, em que ela fala em pensamento chão, poema de pé no chão, poema de gente normal. Acho que esse é um livro de pensamento chão. Há muitos livros de diferentes caminhos espirituais que nos abrem para... Eu tô emocionada porque eu estou lembrando de mim escrevendo isso. Faz tanto tempo. Há muitos livros de diferentes caminhos espirituais que nos abrem para novos universos filosóficos ou nos introduzem em visões mais amplas sobre o amor e a compaixão e nos provocam, a terminarmos a leitura, a sensação de estarmos flutuando. No entanto, se não temos a habilidade de integrar essa compreensão à nossa vida, a visão que o livro traz pode nos fazer ficar agradavelmente e perigosamente desconectados da realidade. Ontem eu e Jeane, a gente estava falando disso, né, um pouco, como que muitas vezes os ensinamentos podem nos fazer, sem ter a proposição absolutamente deles, nos desconectar, nos colocar muito no elemento espaço e ar e nos descolar do chão, né? Perigosamente. Sinto que o poder de uma pergunta aberta, com o poder de uma pergunta aberta, não corremos esse risco, mesmo que estejamos iniciando no caminho. Em vez de flutuarmos, ele nos oferece a sabedoria de trazermos nossos pés para a terra, tanto no tipo de ensinamento, como vocês viram por si mesmos, como em sua linguagem. Por tudo isso, descartei a possibilidade de me ancorar na literatura budista clássica ao traduzir os neologismos presentes no livro, como thinglessness e boundarylessness. Se assim o fizesse, surgiriam termos como ausência de existência inerente, ou insubstancialidade para a primeira, e inseparatividade ou qualidade ilimitada para a segunda. Senti o esforço da Lama Elizabeth para não usar jargões budistas, como ela mesma coloca no capítulo A Palavra Vê, e queria que a tradução fosse fiel a esse intento. Por isso, achei importante e manter a raiz dessas duas palavras tão cotidianas, que é coisa e fronteira, né? Thing, coisa, boundary, fronteira. Quando ela fala em thingness, literalmente a qualidade de coisa, referindo-se à experiência de que há uma qualidade inerente e independente de coisa nas coisas. Arrisquei seguir a sugestão do Gustavo Witte e fazer o mesmo exercício de neologismo em português. Coisitude. Há coisitude nas coisas, né? Há algo que a gente diga que é uma coisa dentro da coisa, né? A visão do caminho do meio mostra-nos que não. Surge incoisitude, tradução para thinglessness. Para boundarylessness, em vez de mais neologismo, escolhi simplesmente a ausência de fronteiras, com algumas pequenas variações. Ainda assim, considero que nós mesmos, leitores e leitoras de Elizabeth, vamos ter que testar a eficácia dessas palavras, tirar a poeira delas, né? E à medida que aprofundarmos nossa visão, descobrir outras possibilidades de tradução. No mais, ainda que esse corajoso editor, que é o Vitor Barreto, queridos amigos e amigas do Dharma, meu companheiro, minha família, tenham sido consultados em algum ponto desse trabalho, eu me responsabilizo pelos erros. Eu peço desculpas pelas falhas, certamente vocês encontrarão. Mesmo assim, a verdade é que se esse livro provocar no coração de outras pessoas um pouco do que provocou no meu, me dou por satisfeita.
Isso, eu em outro momento da minha vida. Essa era eu em outro momento da minha vida, mas que tá tudo aqui, né? Esse afã de, essa aflição, sempre me deu uma aflição no caminho espiritual, de que as coisas, eu não sou intelectual, não sou, não é minha praia acadêmica, assim. Então me dá uma aflição da gente ficar muito no mundo das ideias, metafisicando tudo e filosofando tudo, e as nossas relações estarem uma bagunça, sabe? O jeito que a gente compra o pão é errado, a gente não olha no olho da pessoa quando entrega uma chave ou pega o dinheiro de qualquer... Eu sempre me surpreendeu isso, essa coisa meio incoerente, sabe? E é agradável, é um mundinho gostosinho de ficar da filosofia, eu imagino, para algumas pessoas, né? Então, eu vejo que nesse textinho aí tinha essa semente, né? Que hoje me levou para estudar o corpo mais profundamente, o aterrar mais profundamente, né? O ver como isso tudo, como a liberação é uma experiência e a fé e a pergunta aberta é uma experiência somática, ela tem que ser, né? Tem que ser do corpo, tem que estar integrado com a nossa vida totalmente. Não tem outro mundo, né? É isso aqui mesmo. Então, eu tenho essa... Fico feliz que esse livro, eu imagino, né, que, que tá assim como foi para mim, para vocês, ele leva a gente a um pensamento mais chão, né? Porque o nosso mundo não precisa de mais ideias, precisa de mais amor, sabe? E mais coragem. Eu acho que nem mais filosofia, eu acho. Eu acho que precisa de olho no olho, de encontro, de estar aberto na contradição, né? De ter coragem de ficar nesse lugar, nesse campo de possibilidade, assim que ela fala. E a gente só consegue fazer isso junto, né? Então, ai, Lude, fala, meu bem. A Lude quer fazer uma pergunta pra você, Lia. Que eu queria mesmo era agradecer, porque com as palavras dela, eu consegui ter essa coisa do olho no olho com um livro, com hum, a leitura. E uma leitura que não é, eu não tenho livro físico, uma leitura que através da, da Jeane, assim, foi incrível, sabe? De poder, eu não conseguir ler ele inteiro, e mais algumas partes que ficam na gente. E hum, agora, com esse grande finale aqui com você, nossa, foi assim, realmente para mim incrível. Eu queria agradecer muito e que isso possa se repetir mais e mais. Com certeza me tocou bastante. que linda, Hum. Ludmila, que linda. E assim, sobre o momento da tradução, eu encontrei, só de curiosidade para vocês, eu encontrei esse livro quando eu estava morando na Índia. É, eu fui para lá, eu acho que foi 2015. E foi até a Estela Santin que me cutucou para eu ler. Eu encontrei, tipo, eu comprei a versão dele em um sebozinho lá, bem pequenininho, da Dharamsala. E, e depois, quando eu voltei da Índia, eu fui morar nesse lugar bem isoladão, que é o Seb Jatavana, que foi onde eu traduzi o livro inteiro. Foi lá no meio das araucárias, da neblina, que absolutamente fazia parte do meu repertório. O meu repertório é cheio de areia de praia, calor e mangue e rio. E de repente estava lá, foi lá que eu fiz essa tradução com a ajuda de muitas pessoas. Eu acho que me beneficiou muito o fato de que eu me senti insegura nesse caso. E aí eu fui buscar todos os recursos possíveis. Então, eu mandava até mensagem no grupo de WhatsApp da minha família, da minha mãe, que foi professora de inglês, meu padrasto também, meus irmãos, enfim, para checar com eles. Se eu traduzir isso assim, será que dá certo, né? Então, até no grupo de WhatsApp da família participou dessa tradução. Do Gustavo, da Estela, da Jeane, já falou muito também na época. E o Henrique, que era meu companheiro na época, também ficava trazendo esse tema da tradução o tempo todo. Então, foi um livro bem... A tradução foi bem coletiva, assim, sabe? Não foi só eu, assim. E, e é isso, eu acho que... Não sei se vocês têm outra pergunta ou se a gente tem 10 minutos, né, ainda. Então, se tiverem outra... Ou comentários, né? Sobre o livro de forma geral. Tem um tempinho. Muitas vezes durante a leitura, né, a gente fala, nossa, coitada da Lia, a Lia deve ter sofrido traduzir essa palavra, que saída sensacional e tudo, porque realmente
né? Esse desafio de entender, né, o propósito da Dona Elizabeth mesmo, né? De não complicar e É. E como de tu apontar estava. para a experiência, né? E não para a palavra, para um conceito, mas para a experiência. Parece que sempre ela quer fazer isso, né? E eu acho que foi esse intento, né? Porque eu só peguei o livro e decidi ler, não sabia nada da vida da Elizabeth, eu sabia que era uma mulher ocidental, ponto, né? E Uhum. aí, na hora que eu decidi traduzir, que eu comecei a traduzir, aí eu fui buscar a experiência dela e foi aí que eu me tornei aluna dela, né? Quando ela veio ao Brasil, anos depois, formalmente fui lá, eu e ela, pedi para ser aluna dela, né? Com lágrimas nos olhos, tal, tal, tal. E foi por causa desse processo de tradução, né? De adivinhar a mente do outro, de se colocar na mente do outro, né? E tentar adivinhar o, o que ela estava tentando fazer, assim, me apaixonar por isso, por esse jeito de ensinar. Eu acho que essa narrativa assim desse livro sobre o caminho do Buda, do Siddhartha, assim, né? Como ela foi contando essa história que é tão comum aos nossos ouvidos, né? O príncipe, mas como ela foi narrando isso é muito único, é muito maravilhoso e nos acerca, nos aproxima do Buda, né? Tipo, a gente vai fazer como o Buda fez, isso não é figura de linguagem. Não é tipo místico, é tipo, ele fez de um jeito, tá aqui, ó, pá, pá, pá. Então a gente pode posicionar do mesmo jeito. Ela começa e termina o livro falando isso, né? A gente pode fazer como o Buda fez. Aqui agora com essas palavras comuns, né? A gente pode acessar esse lugar assim. Então essa para mim, tipo, meu, foi muito, muito maravilhosa essa construção, assim, sabe? De aproximação do coração do Buda, assim. Hum. Fala, Mazi. Lia, me veio você estava falando e me veio essa imagem assim de porque por trás dessa linguagem direta no coração da lama tem muito trabalho, assim, fiquei pensando nessa interdependência que como simples ele traz uma segurança para gente, né? Para quem escuta, assim, ele traz um container de possibilidades quando entregue o simples, assim. E como é difícil chegar no simples. Aí eu fiquei pensando que professora que ela uma deve ter tido na escola, que teve de linguagem que ela acessou, que foi ajudando ela a ter essa compreensão e receber o conteúdo para poder passar, sabe? Quem que estava em volta dela? E aí, de repente, chega na mão de uma mulher brasileira que também teve seu repertório de vida e que foi criança, que teve na escola e que aprendeu inglês, e que teve uma mãe que ensinou inglês, que provavelmente foi muito importante para você isso, assim. Eu acho que quando você se emocionou, eu também me emocionei, que eu falei, puxa, que lindo como as coisas são entrelaçadas, assim, sabe? É, E eu queria celebrar tua vida mesmo, assim. E esse encontro, sabe? De vocês dois. que lindo, Mazi. Obrigada. Obrigada demais. É mesmo, tá tudo tecido aqui, né? Tá todo mundo costurado num grande tecido, assim, É. Uhum. de intento, né? Da tentativa de traduzir, assim, aquilo que, no fundo, não tem palavra que chegue, né? Mas a gente, por amor e por compaixão, e para a gente mesmo andar, a gente vai fazendo essas coisas acontecerem, né? Lúcia. Lu, Ai, tem acho que outra pessoa falou aí. Ah, peraí que eu vou a Lúcia. levantar. Peraí, cara, pera só um pouquinho, cara. A Lúcia tá com a mão Não, levantada faz um tempão, vou rapidinho. levantar, não, vou levantar a mão. Fala, Lu. Quebrou o microfone. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Não, eu queria dizer assim da preciosidade que foi, né, o estudo desse livro que tem sido, né? E obrigada assim por vocês, essas duas mulheres que para mim são potência, pura potência, vocês duas, né? E juntar isso com a Lama Elizabeth é maravilhoso. E assim, uma coisa que eu observo, Lia, tu sabe que eu sou uma grande admiradora tua. Eu acho que existe algo na tua fala e na da Lama tão um fio, sabe? Muito parecido, uma coisa assim entre vocês duas, a forma que tu fala,
sabe? Que tu se coloca. É como se fosse algo, você e a Lama, isso é uma coisa que eu sinto. É como se vocês dessem às palavras algo mais, entendeu? É como se vocês dessem uma profundidade, algo que viesse assim mais da alma, sabe? Não é uma coisa superficial. Eu sinto isso entre tu e a Lama, sabe, Lia? Uma semelhança assim bem bem grande, assim, um fio condutor entre a tua fala, o jeito que tu olha, assim, o jeito de se mover mesmo com as palavras, entende? De dizer e de colocar. Eu amo, assim, amo. Aliás, eu amo vocês três, minha gente. Ó, Lia e a Jane, para mim, são mulheres muito potentes. Aí pega a Elizabeth e pronto, gente, arrasam. Arrasam. Quero parabenizar vocês. Assim, para mim, é como se, sempre que eu estou com vocês, é como se abrisse um espaço, sabe? Às vezes eu não estou bem, não tô legal. Aí quando eu escuto vocês, vem uma energia, sabe? Brota assim uma energia. Eu amo isso. Isso assim, é muito poderoso. Isso é muito precioso, sabe? Muito sagrado. Gratidão, vocês, mulheres maravilhosas. Que linda, Lúcia. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada por falar isso. Obrigada. Tem Carmelina. Então, muito obrigada, Lia, muito obrigada, Giane, muito obrigada, Sanga. Eu também estou esfuziante. E assim, uma curiosidade, o que que levou você, o que que motivou você a ir para a Índia? Hum, olha, eu morava tem versão curta e versão longa. Eu vou contar a versão curta. Mas bem honesta, assim, né? Porque eu estou num ambiente tão bonito, assim. Eu morava antes de ir para a Índia, morava no SEB Dharmata. Eu fiz um retorno de Saturno, bateu em mim, mudei de Recife para o interior de Pernambuco, saí do trabalho que eu tinha CLT, tudo para me dedicar ao Dharma, aquilo fazia mais sentido do que qualquer outra coisa. E depois a gente começou uma relação, eu e Henrique Lemes, e eu tive uma gravidez que foi interrompida rapidinho, tive um aborto, né? E quando eu vivi essa experiência desse aborto, foi como se abrisse um espaço, sabe? Muito grande, assim, porque com a perspectiva da gravidez, tudo que eu estava fazendo meio que caiu por terra, porque eu ia ter que direcionar minha vida em outra, para ir para outro lugar, sair da mata, fazer outras coisas. E depois que o aborto aconteceu, é como se tivesse ficado um espaço vazio. Mas não era um vazio triste. Eu digo isso com toda sustentando mesmo, não era um vazio triste, de lamento, assim, teve isso também, mas teve um momento que eu vi um vazio de possibilidade, um campo de possibilidade aberto. Eu disse, tá, então eu acho que eu posso fazer o que eu quiser, posso fazer me mover na direção que eu quiser. E eu fui me perguntando, por que que eu quero fazer agora? E aí, nesse momento, eu estava revisando muitos livros para a Luz da Letra. Eu fazia revisões, que eu estava numa situação da Armata, que eu tinha perdido o emprego, eu sou jornalista de formação e o Vitor foi super querido comigo e começou a me passar um monte de revisão que eu fazia com o maior gosto e tempo que eu tinha e dedicação e tal. E aí eu disse, não, eu comecei a revisar e fazer revisões de tradução e me meter nas traduções das pessoas. Aí, quando eu comecei a me meter nas traduções das pessoas, eu vi que eu precisava melhorar o meu inglês, que eu precisava ficar melhor naquilo para revisar as traduções melhor. E foi aí que eu comecei a pesquisar um lugar que eu podia ir no mundo para ouvir o Dharma em inglês e melhorar o meu repertório de Dharma em inglês, né, que é uma coisa mais técnica, e, e poder fazer esse trabalho que eu estava fazendo melhor, porque eu via que isso me nutria muito, o texto me nutria muito. E fui para a Índia assim, porque era o lugar mais barato, na verdade, para ouvir o Dharma em inglês e onde eu podia ficar com mais tempo. Se fosse para o Canadá, eu ia passar 2 meses, na Índia eu passei 11, né, com o mesmo dinheiro, assim. Então, eu fui para aí, me inscrevi numa instituição que ensina filosofia budista,
e tibetano, mas tibetano nem me pergunte, foi como se nem tivesse aprendido que minha mente não é para essa vida ainda, tibetano. E, e comecei a ouvir muito até as traduções de uma tradutora norte-americana, que tem o inglês perfeito, e eu ficava, tipo, estudando a partir das traduções dela e obviamente pessoas. Então, foi por causa disso que eu fui para a Índia, versão média. Versão, era para ter versão curta, mas foi versão tamanho médio. Foi assim. E aí lá foi que eu encontrei o poder de uma pergunta aberta, né? E que eu comecei a pensar, não, acho que dá para traduzir, não só encontrar os erros nas traduções dos outros, mas fazer a minha própria, né? As minhas próprias, assim. Foi assim, Carmelina. Que foi bom lá. Parabéns, parabéns. Eu senti uma conexão muito forte com o livro, o tema, a Lama, a Giane, você. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a você. Então, vamos ler só o parágrafozinho, já que é que tu sugere? Um pouquinho rapidinho. A Lud perguntou se você sentiu alguma diferença, ou se você sentiu sua fé mudada quando você acabou a tradução do livro. Tá. Responder rapidinho. Tá. Esse tema da fé me tocou mais no segundo livro. Nesse primeiro livro, eu acho que o que mexeu comigo foi isso que eu estava falando, essa ideia de que a gente pode, de fato, que era só uma ideia para mim, que virou uma coisa bem mais próxima, a parte da tradução do livro, espero para vocês também, de que a gente pode, de fato, ter a experiência que o Buda teve, seguir os passos do Buda, a gente fala, seguir os passos do Buda, né, como uma coisa assim, tipo, quase uma oração. Mas ali estava como se fosse assim, tipo, olha, é possível, você vai para cá, depois vai para cá, depois faz isso. Então, a sensação que eu tive do livro, da pergunta aberta, né, como prática, é que me aproximou mais dessa possibilidade, sabe? De forma que outros professores não tinham feito. É mais do que o tema da fé. Eu acho que o tema da fé não tinha entrado para mim ainda nesse momento, assim. Foi mais essa posicionar a mente de um jeito que, se a gente fizer isso, vai levar para a realização da mente do caminho do meio, da mente aberta, de ver as coisas como realmente são. É uma questão de dedicação e tempo. E a gente está com as companhias certas também, né? Mas o ambiente certo, mas aquilo vai, né? Então, eu acho que para mim foi isso, sabe? Quem foi que perguntou? A Lud, Ludmilla. Foi isso, Ludmilla. a Que usuária perguntou. do Zoom. Ela sempre entra como usuária do Zoom. Vou compartilhar para você ler o primeiro parágrafo, Lia. Só dizer porque a gente fez isso nos outros livros também, mas o Manuel Wallace, sempre que ele, a gente comentou, né? Sempre que ele termina um retiro, ele volta para o texto, lá para o primeiro parágrafo, lê de novo, como um convite para a gente continuar, né? Voltando para aquele texto, voltando para aquela sabedoria, encontrando de novo com a sabedoria daquele texto, porque ele vai conversar com a gente cada vez que a gente voltar, né? Vai mesmo. Ali a fazer esse ritual com a gente aqui para a gente encerrar esse estudo desta vez. Então, eu vou ler só o primeiro parágrafozinho mesmo, né? Então, capítulo 1, um koan pessoal. Eu tenho um koan pessoal. Como viver uma vida a qual não podemos nos agarrar? Como viver com o fato de que no momento em que nascemos, já estamos mais perto da morte? De que quando nos apaixonamos, a tristeza já está garantida? Como ficar em paz com o fato de que o que ganho sempre termina em perda, em encontro e em separação? Lê só mais um pouquinho. Não sei se minha pergunta encontrará uma resposta algum dia, mas vejo como uma indagação a partir da qual viver. Sempre tive a sensação de que se você tem uma pergunta genuína, você deveria explorá-la. Tudo que você tem a fazer é continuar perguntando e prestar atenção. Tudo que a gente tem que fazer é seguir perguntando e prestar atenção. Porque às vezes a coisa aparece num banner na nossa frente, né? Como apareceu para a Lama. Então, E se bobear, a gente não enxerga. se bobear, se não prestar atenção. A gente fica olhando para outro lugar. Onde está a resposta?
Ai, Gente, ai, muito muito lindo. comovente. Oi? Muito obrigada pelo Obrigada, convite. meu amor, por ter trazido para o português, para a gente poder fazer isso aqui. Não teria acontecido sem você. É, Obrigada, querida. queridas, queridas, muito, 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 muito Quando você obrigada. quiser, vem, viu, Lia? A gente vai continuar estudando agora, vai Gostei. ver Que massa refúgio esse livro da verdadeiro. Tara Brach. Vou pensar, hein? Quando você puder, salta do lugar para cá, pro É, outro lugar. bem. Amores, Boa semana para vocês. Tu vai obrigada, fazer meu amor. Boa publicação? semana, gente. Faz assim mesmo, tá? Semana que Obrigada, vem, gente. Aline com o Ô, refúgio Gê, faz verdadeiro. uma foto, Gê. Eu já fiz quando tinha mais gente, Ah, inclusive. Mas se todo mundo quiser de novo, pode ir. Eu vou falar 1, 2, 3 já, vocês põem coraçãozinho. Ninguém põe coraçãozinho Tá. agora. 1, 2, 3 já. Vai. Ai, peraí, só um pouquinho. Aê, coraçõezinhos mil. ficou fofo. Menos eu que não consegui fazer as coisas ao mesmo tempo. Mas, Lia, Eu não sei colocar coraçãozinho, fiz com a mão mesmo. ah, boa, também tá valendo. Boa. Também. Vai com a mão. Olha que legal a Tati. Vocês viram o que aconteceu? A Tati fez assim. Saiu um monte de coisa. Olha! Vocês estão vendo? Ah, eu acho que não faz não isso É não. só o no meu. Mac. É só no É, Mac. Não faz mal, vamos todo mundo fazer. Vai, pra gente fazer uma foto assim. Peraí. Peraí, deixa eu. Calma, calma, calma. Deixa eu deixar os Fazer dois assim, aqui, é só. coração coreano. Puta, eu não vou conseguir fazer, né? Porque eu não consigo. É fofo isso, né? Vai, todo mundo faz assim. Agora. Demorei 1 ano para descobrir o que era. Aê! Tudo bom, queridos e queridas. Bom dia para Boa vocês, semana, gente. bom dia para todo mundo. Tchau. Obrigada, Gê. pessoal. Obrigada, Obrigada, Lia. Foi um Lia, prazer Gê. te Obrigado, ver. Lia. Obrigada, Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Gi. Obrigada, Lívia.